No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, está escrito: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 18 e 19, está escrito: Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Levítico capítulo 20, versículo 8, está escrito: E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. No primeiro livro a Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, está escrito: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, está escrito: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ainda no livro de Levítico, capítulo 19, no versículo 2, está escrito: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No livro de Lucas, capítulo 1, nós vemos a partir do versículo 57, falando sobre o nascimento de João Batista. E no versículo 67, a gente vê falando o cântico de Zacarias. Depois que João Batista nasceu, Zacarias, seu pai, ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou dizendo, e dentre a profecia de Zacarias, pai de João Batista, ele falou no versículo 76, E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos. E no versículo 74 e 75, o profeta Zacarias, pai de João Batista, ele disse, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. De conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida, se referindo a Jesus Cristo. E para finalizar, eu leio em Romanos capítulo 6, versículo 22, que está escrito:
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu vou ler novamente. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, como nós podemos ver pela Bíblia Sagrada, através desses versículos que foram lidos, que não foram poucos, foram muitos, e eu não li todos porque são muitos. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos orienta. O próprio Deus, ele é santo e ele requer isso de nós, do seu povo, a santificação. E a Bíblia, ela nos manda para que nós sejamos santos, para nós nos santificar, deixar o mundo e o pecado, porque o pecado ele nos deixa impuro. E o pecado, ele separa um homem de Deus, e uma pessoa que está vivendo em pecado, uma vida toda desregrada, longe de Deus, essa pessoa ela não está se santificando. E quando a gente está buscando a Deus, orando, deixando o pecado, procurando saber o que é certo, o que é errado, e abandonando o erro, que é o pecado, a gente está sempre consagrando a nossa vida a Deus, em oração, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, servindo a Deus, fazendo a sua vontade, a gente está santificando. E Deus, ele manda que todos nós nos santifiquemos. Ele quer que todos nós nos santificamos. A pessoa que está levando uma vida toda errada, no pecado, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, nos vícios, nas drogas, na bebedice, na idolatria, em tudo quanto é tipo de pecado, Deus, a palavra de Deus é para todos nós, é para todo mundo, a santificação. Essas pessoas que não estão nem aí, vivendo uma vida desregrada no pecado, nós sabemos que um dia todos vão comparecer diante de Deus para ser julgado no dia do juízo final. E essas pessoas que não se preocupou com a sua alma, com Deus, em buscar a Deus e obedecer a sua palavra, em ter conhecimento de Deus, em ter conhecimento da palavra de Deus, e viveu como quis, nesse dia eles vão ver, quando eles estiverem diante de Deus para ser julgado, eles vão ver que Deus, ele é santo, e todos nós temos que viver uma vida santa diante dele, na sua presença, e naquele dia eles vão se arrepender, só que aí já vai ser tarde. Infelizmente o pecado irão condenar a cada um daqueles que viveram uma vida longe de Deus. Eu deixo essa palavra para nossa edificação e que nós podemos ter a sabedoria de estar sempre procurando conhecer a Deus, obedecer a sua palavra e estar sempre nos santificando. Vamos buscar a santificação, porque a Bíblia fala: sem a santificação ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe.